Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui hoje mais uma vez para te ajudar nos processos com relação à gestão de mão de obra. Vamos falar hoje sobre obras pessoa física, relacionadas aí à aferição da obra, né? Ajuste, fator de ajuste, assim por diante. Muitas pessoas têm me procurado e me perguntado, e nas consultorias sempre pergunto, qual é a melhor mão de obra para eu usar na minha obra pessoa física. Eu sou uma pessoa física, eu vou fazer uma obra e eu quero, por conta própria, contratar as pessoas que vão trabalhar na obra. E isso vai me gerar uma obrigação de fazer os lançamentos no E-Social, que vão gerar as declarações na DCTF Web e vão lá me dar direito ao fator de ajuste, claro, quando eu atender todos os requisitos, como nós já falamos em outros vídeos. Mas qual a melhor mão de obra a ser contratada? Vamos lá. Você pode ter mão de obra CLT, você pode contratar autônomo e você pode contratar MEI para a obra. CLT, você tem uma série de obrigações, uma série de direitos para que você contrate um CLT. Então, você vai ter que fazer os processos relacionados à contratação de um CLT, como funciona numa empresa. Ah, mas eu não sou uma empresa, sou uma pessoa física. Veja, conforme a CLT, quando você contrata trabalhadores, você se equipara à empresa, salvo se você estiver na condição de empregador doméstico, que tem uma diferençazinha muito pequena, mas no que se refere à contratação de mão de obra usando CNO e CAEPF, você se equipara a uma empresa, você tem todas as obrigações de uma empresa. Então, você tem que fazer os exames médicos, admissional, periódico e demissional, você tem que registrar ele, enviar para o E-Social até um dia antes, o final do dia anterior ao início das atividades. Você tem os lançamentos mensais, você vai pagar INSS, FGTS, se tiver imposto de renda, você tem que descontar o INSS do trabalhador, você tem as obrigações com férias, 13º. Quando quiser encerrar a obra, você tem a rescisão de contrato com a multa dos 40% do FGTS, além de uma série de cuidados que você precisa ter, porque esse trabalhador tem um vínculo empregatício com você, que no caso figura como uma empresa para efeitos legais. Então, realmente, contratar um CLT, uma pessoa física contratar um CLT, gera uma série de obrigações que muitas vezes não é interessante, até porque, para fazer gestão de uma mão de obra CLT, você vai ter que ter um conhecimento específico da área de departamento pessoal, dos processos da área de pessoal, as obrigações, as regras, a legislação, quando é hora extra, quando não é hora extra, banco de horas, adicional noturno, faltas, atrasos, atestado médico e assim por diante. Então, é necessário ter um conhecimento específico na área de departamento pessoal, rotinas de gestão de mão de obra, parte burocrática, operacional. E já a opção de contratar o autônomo é um trabalhador sem vínculo empregatício, ele não tem vínculo com você. Então, você não precisa fazer exame médico admissional, periódico admissional, você não precisa se preocupar com questões de atestado médico, ele só ganha os dias que ele trabalhou, não é? Mas você tem que tomar um certo cuidado. O autônomo é um trabalhador que trabalha por conta própria e a risco dele. Mas isso não quer dizer que ele está ali a Deus dará. Você tem que ter um contrato com ele de prestação de serviço, dizendo o que ele vai fazer e o que ele vai te entregar e quando vai te entregar, para que você faça os pagamentos. Você não pode contratar um autônomo para pagar ele todo quinto dia útil, independente do que ele fez. Isso vai configurar um trabalhador CLT. Você precisa ter um contrato que ele receba por demanda. O pedreiro, todo dia 30 de cada mês, vamos levantar, fazer a medição de quantos metros quadrados de piso, de reboco, de não sei o que ele fez e pagar X por metro quadrado. Bom, e aí, todo mês você faz aquela medição, junta no contrato, faz o pagamento junto ao recibo, ok? Então, você tem regras. Quando você não cumprir, quando você não deixar claro que você tem um trabalho de prestação de serviço com um trabalhador que recebe por demanda, sem vínculo empregatício, ele não tem horário, ele não tem chefe. Você vai determinar o horário que ele pode prestar o serviço.
mas você não vai mandar ele bater ponto, não é? Ele tem que te entregar a demanda até tal dia, até tal hora. Então, você tem essas regras diferentes de um trabalhador CLT, ok? Então, tome cuidado com isso. E com relação ao MEI, MEI é um microempreendedor individual. Muita gente acha que MEI é PJ. MEI, enquanto esse cadastro dele de CNPJ estiver como MEI, ele figura como um autônomo com CNPJ. O CIMEI é um sistema que o Simples também é um sistema. Então, a empresa é optante do Simples e é optante do CIMEI. Então, ela é MEI. Se ela perder o MEI, se ela desenquadrar do MEI, ela vira automaticamente Simples. Que no mês do ano seguinte, se ela tiver débitos aqui, ela pode deixar de ser do Simples, vira uma empresa normal. Mas enquanto ela for MEI, quando ele for MEI, ele figura como um autônomo. Se você olhar a Lei Complementar 123 de 2006, ela fala que as empresas podem contratar MEI para serviços de hidráulica, elétrica, alvenaria, né, serralheria e oficina mecânica, ou seja, só nessas condições. Então, a empresa não pode qualquer empresa contratar qualquer MEI e botar para trabalhar. E veja, o MEI, ele é uma figura que parece um autônomo. Então, ele também não tem chefe, não tem horário, também tem que ter um contrato por demanda. No E-Social, onde você vai lançar as informações referentes ao MEI, aqui em Trabalhador Sem Vínculo, você não tem em nenhum momento um lugar para você lançar o CNPJ. Tudo que você faz é baseado no CPF dele. A única coisa que vai mudar é a categoria dele, ok? Então, o CLT, por exemplo, aqui empregado, a categoria 101. O MEI e o autônomo são categorias diferentes. Então, cada um tem sua categoria, só isso que diferencia eles. Então, o autônomo é o 701 e o MEI é o 741, tá vendo? Então, você tem o 701, que é o autônomo em geral, e você tem aqui o 741, que é o MEI. Tudo aqui é feito com o CNPJ dele. E qual o custo? Com relação ao custo, tanto o autônomo quanto o MEI, você vai pagar 20% sobre a remuneração que você lançar dele. Só que você veja o seguinte, o autônomo, ele teria que ter contribuição do segurado, da Previdência, o INSS do trabalhador. Como o empregador é uma pessoa física, ele não é obrigado a reter. Isso não quer dizer que o autônomo não tem obrigação de pagar, ele tem. A mesma coisa é o ISS, não tem obrigação de reter, mas ele vai dever para o município ISS. E outra coisa é o imposto de renda. Se o valor da prestação de serviço tiver um valor alto, que ultrapasse o teto ali do imposto de renda, ele teria imposto de renda. A pessoa física empregadora não é obrigado a descontar e repassar. Ou seja, o autônomo, você talvez gere obrigações para ele e ele tem que estar ciente que ele tem que pagar. Você talvez gere, não, você vai gerar obrigações para ele que ele tem que estar ciente que ele vai ter que calcular e recolher. O MEI não, porque o MEI ele já paga a contribuição dele mensal, ele tem um limite máximo que ele pode prestar serviço por mês como MEI, e ele paga uma taxa fixa todo mês. Ali já estão todos os tributos dele. Então, CLT, autônomo e MEI, o mais simples é o MEI. Mas lembre-se que o MEI você precisa tomar cuidado. Você tem as atividades específicas que você pode contratar o MEI, ok? Ok? Está aqui, ó, coloquei para vocês. Lei Complementar 123 do artigo 18b, ok? Então, ele vai trazer aqui, ó. Aplique-se o disposto nesse artigo exclusivamente em relação ao MEI que for contratado para prestar serviço de hidráulica, elétrica, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção ou reparo de veículos. Então, só essas atividades que você pode contratar um MEI, da mesma forma que uma empresa pode fazer. Então, você não pode contratar um MEI como mestre de obra, você não pode contratar um MEI como engenheiro, você não pode contratar um MEI como professor, como secretária, ok? Você vai contratar um MEI como empresa só para essas atividades. Então, lá no seu E-Social, você tem que tomar cuidado para botar essas atividades, ok? Então, entre o CLT, o autônomo e o MEI é o que vai ser mais simples. Você vai simplesmente cadastrá-lo aqui em Trabalhador Sem Vínculo,
depois de ter cadastrado as tabelas de estabelecimento, rubrica e lotações, você cadastra o trabalhador e ele vai aparecer na folha de pagamento e você vai lançar a remuneração todos os meses. Após incluir o pagamento, você encerra a folha e vai ter lá a sua DCTF transmitida, a sua guia do INSS para pagar. Já mostrei isso em outros vídeos. Se você tiver alguma dificuldade, pode me chamar aí que a gente faz uma consultoria online. Você vai ver que é muito prática. Eu te mostro como fazer, fica gravado. Você também pode se inscrever no nosso curso de E-Social Obras Pessoa Física, que eu tenho todo o passo a passo desse processo para você aprender com tranquilidade, ok? Não se esqueça, quer se consagrar no mercado? Vem para a Staff Cursos, que aqui é só sucesso.